Meus irmãos, nós estamos na exposição da carta aos Gálatas. Quarta-feira passada, a gente começou já o capítulo 1, nós terminamos o capítulo 3, e nós vamos ler nessa noite novamente o capítulo 1, do 1 ao 5, e vamos, em nome de Jesus, terminar o verso 4 e 5, lembrando algumas coisas que nós falamos do capítulo 3. Gálatas, capítulo 1, do 1 ao 5. Como de costume da igreja, eu gostaria de ler os ímpares e que a amada igreja lesse os dois versículos pares. Gálatas, a epístola aos Gálatas, Gálatas capítulo 1. É uma epístola muito rica e tem falado aos nossos corações, atual, muito atual. Gálatas capítulo 1, do 1 ao 5, a palavra de Deus diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém, meus amados irmãos. Louvado seja o nome de Cristo. Irmãos, curvem a sua cabeça mais uma vez. Vamos orar por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te louvamos, Deus, nessa noite, te bendizemos, te agradecemos, ó Deus, por essa primeira parte. Os louvores entoados ao teu nome, ó Deus, a leitura da palavra, ó Deus, as orações, os agradecimentos feitos, ó Deus, a oração pelas crianças, tudo o que aconteceu aqui, ó Deus, nós colocamos na tua presença, e nessa hora, ó Deus, nós clamamos ao Senhor por iluminação, ó Deus, do céu do alto, para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar aos nossos corações, ó Deus, já agradecidos, ó Deus, por essa noite, no nome santo e poderoso de Jesus. Irmãos, só relembrando um pouquinho o que nós falamos no verso 3, para que nós possamos adentrar no verso 4 e encerrar no verso 5. Paulo fala que a graça e a paz estejam com vocês. E a gente sabe que graça e paz é uma saudação típica que nós fazemos. Nós, quando nos encontramos, é a saudação que nós damos aos nossos irmãos, graça e paz. Essa é uma saudação típica desde a época da igreja primitiva e também dos judeus, né? Que os judeus se saudavam com shalom, que traz a paz. Então, essa graça e paz é da parte de Deus Pai e Deus Filho, e é uma saudação típica da igreja primitiva e da igreja local hoje, da igreja contemporânea, nos dias atuais. Então isso mostra que Paulo considerava esses irmãos que estavam na igreja literalmente como irmãos, porque isso é uma saudação de irmãos. É assim que nós nos saudamos, graça e paz. E essa saudação aqui, ela traz verdades centrais, né, sobre o Evangelho. Graça e paz é um resumo do Evangelho. A paz, que fala da natureza da salvação, a paz de Deus que nós temos, a paz que excede todo entendimento, e a graça de Deus, que é a fonte de salvação. Nós lembramos de Efésios, né? Salvos pela graça mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a raiz da salvação é a graça de Deus que é derramada em nossos corações. Graça e paz. Eu falei também, quarta-feira passada, que a graça e a paz, ela vai trazer uma implicação. Que implicação é essa? Uma implicação de união. União, harmonia, graça e paz, ela traz união, harmonia entre os irmãos, relacionamento entre os irmãos, e essa união é uma união de respeito, amor, unidade, harmonia, uns para com os outros, paz, graça, traz isso da parte de Deus, relacionamento, unidade da parte de Deus, e nós temos que ter isso, essa unidade, porque é um perigo muito grande hoje, e sempre existiu,
nas igrejas a questão da desunião, a questão da rivalidade que algumas igrejas têm entre elas mesmas, que causa o quê? Divisões dentro da igreja, rixas dentro da igreja, desunião, briga, rachas dentro da igreja. E nós temos que ter cuidado, porque os efeitos de uma divisão pode ser devastadora para a vida da igreja, independentemente da causa. Ela pode devastar, se brincar até acabar com a igreja. Então nós temos que cuidar e ter essa paz e graça e paz. Uma divisão ela pode afligir toda a igreja, e nós temos que ter cuidado. Ela pode trazer desânimo para os crentes maduros e pode trazer estragos na vida dos membros, na vida do pastor, na vida da família do pastor, na vida da liderança e de toda a membresia. Então nós temos que ter cuidado, principalmente desilusão, se não houver paz. Já pensou, aqueles que estão chegando na igreja, aqueles que foram alcançados, como é que eles vão congregar numa igreja dividida? Jesus vai dizer que um reino dividido subsiste, deixa de existir, e é verdade. Por isso o perigo da desunião, da desavença dentro da igreja. Isso é uma doença, a divisão é uma doença, e essa doença se chama pecado. E essa doença chamada pecado, ela deixa feridas, deixa sequelas, que aflige a igreja, aflige a nós mesmos, aflige os nossos irmãos, aflige toda a comunidade ao nosso derredor. Então, aquele que cometeu pecado tem que ir ao seu irmão, pedir perdão, e aquele que pediu perdão aquele que foi lá e pediu perdão, aquele que recebeu o pedido de perdão tem que perdoar. E isso traz paz no meio cristão. Por quê, meus irmãos? Eu estou falando tudo isso porque justamente no verso 3 fala que a graça e a paz estejam com vocês. Graça e paz estejam com vocês, ou estejam convosco. Então, o que é que a gente percebe? Que não existe perfeição dentro da igreja. Não existe perfeição do pastor, do diácono, dos líderes, nem dos membros. Quando pessoas imperfeitas se juntam numa igreja, vai ocorrer o quê? De vez em quando desentendimento. Sim, mas isso tudo tem que ser tratado logo. O que é que Jesus diz? Não deixe o sol se pôr. Porque se deixar o sol se pôr, não vai haver paz. Vai haver mais confusão, mais desavença, mais desunião. Então nossa resposta deve ser compaixão e nos colocar no lugar do outro, de quem errou. A gente viu, eu não vou ler novamente, que o amor é a base, né? A igreja, Jesus disse, vocês têm que ser conhecidos pelo amor, como o pai amou o filho. Nós somos um, o pai e o filho são um, vocês também têm que ser um. Então quando vocês forem conhecidos pelo amor, isso está lá no sermão sacerdotal, João 17. Então nós temos que ter isso. E o amor, e o apóstolo Pedro vai dizer que o amor cobre uma multidão de pecados, meus irmãos. Amar incondicionalmente. Nós temos que estarmos comprometidos como igreja do Senhor, a perdoar, a amar e a servir os outros. Aí nós veremos a diferença. Aí nós vamos ter o quê? Graça e paz. Nós vamos ver os nossos irmãos com uma perspectiva diferente. Sobre uma nova perspectiva, nós vamos ver os nossos irmãos quando nós nos colocarmos no lugar dele. Em vez de, nós temos que ter cuidado, porque às vezes são assuntos irrelevantes. Aí o que é que acontece? As pessoas vão e tomam partido para um lado ou para o outro. Isso é terrível. Em vez de juntar, espalham. A divisão faz aumentar. Porque tomou partido, eu sou do partido A, partido B, partido C. E o que é que o mundo vai achar da igreja? O que é que o mundo vai achar de uma igreja dividida? Como é que nós vamos trazer outras pessoas para que elas possam estar no nosso meio e ter graça e paz da parte de Deus? Então, graça e paz, essa é a saudação, e isso tem implicações. Graça, favor de Deus, favor imerecido. Paz, o segundo fruto do Espírito, né?
O fruto do Espírito aí amor, aí puxa paz, longanimidade e os outros mais. Então, o que é que a gente percebe aqui? Que nós temos que ter graça e paz, porque essa carta é uma carta que vai falar da lei, né? E nenhum pecador pode cumprir a lei cabalmente e totalmente, meus irmãos. Por quê? Porque nós vivemos pela graça. O único que cumpriu completamente e cabalmente foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele cumpriu cabalmente toda a lei. Toda a lei. Para quê? Para que nós vivêssemos pela graça. Então, a lei, ela vai revelar o nosso pecado, ela vai acusar a nossa consciência, ela vai declarar a ira de Deus sobre o homem e vai levar as pessoas a um estado de consciência perturbada. Quem vive por ela? Porque nós somos salvos pela graça, essa graça que Paulo falou aqui, graça e paz, graça. Somente a graça de Deus pode remover do coração do homem o pecado, somente ela, nada mais pode remover o pecado do coração do homem e lançar no mar do esquecimento. E somente a paz de Deus, que excede todo entendimento, pode acalmar uma consciência perturbada pelo pecado. A paz de Deus, ela nos dá tranquilidade, ela aquieta os nossos corações. E só, meus irmãos, quem pode ter paz é quem recebe a graça de Deus. Primeiro a graça, para depois ter paz. Paz com Deus, a paz que excede todo entendimento. Só quem recebe a graça é quem pode ter paz com Deus, somente. Por isso que a graça de Deus é a fonte de salvação. Fonte de salvação, salvos pela graça. E é um presente. Não precisamos fazer nada, Ele já fez por nós, cruz. Ele já fez por nós. É uma dádiva imerecida de Deus. Nenhum homem merece, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Destituídos, afastados, longe. Então a salvação é um fruto da obra de Deus através de Cristo Jesus, levando-o à cruz. Mas o resultado é justamente esse. Agora, depois de salvos, Ele quer o que para a igreja? Graça e paz. É isso que Ele quer. Graça e paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Depois de justificados, depois de recebermos a graça de Deus, somente assim. E ele vai aqui dar a origem da graça e da paz, no verso B do versículo 3, graça e paz estejam com vocês, ou convosco, da parte de quem? De Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. De onde vem a graça e a paz? De Deus, vem do alto, vem do céu, vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e vem do Pai. Essa graça vem do alto, vem do céu. Nós não geramos graça, nós recebemos de graça. Nós não criamos paz, não. São bênçãos, dádivas recebidas que emanam diretamente do trono de Deus. Vem de lá, do alto, do céu. Emanam, chegam até a igreja do alto, do céu. É bênção do céu, do alto. Por isso que nós recebemos e acolhemos no nosso coração, graça e paz da parte de Deus. Da parte de Deus Pai, Ele vai dizer aqui, Deus Filho. Então é o que Ele fez por nós. Agora sim, chegamos no verso 4, e Ele vai falar aqui, é um mini resumo de todo o Evangelho. O verso 4, por isso eu vou devagarzinho, para que a gente possa entender. É um mini evangelho aqui. Paulo agora passa a explicar quem é Jesus. Quem é Jesus? E o que Ele fez por nós. Olha o que foi que Ele fez por nós. Logo no comecinho do verso 4. O que Ele fez por nós? Quem é Jesus e o que Ele fez por nós? O qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Mini evangelho nesse verso 4. Ele foi à cruz voluntariamente. Para quê, pastor? Para pagar o teu pecado, para pagar o nosso pecado. Pastor, eu quero pregar, evangelizar. Gálatas 1:4. Gálatas 1:4 é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Aqui vai mostrar o que, meus amados? A natureza de Cristo. E que natureza é essa? A natureza voluntária.
Ele foi voluntariamente, ao qual entregou-se. Ele foi à cruz. Aponta para a natureza voluntária de Cristo, ou a natureza que nós chamamos espontânea, de nos substituir. Ele foi à cruz, ele pagou os nossos pecados, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, substitutivamente, vicariamente, completamente, pagou os nossos pecados, pagou a tua dívida, que era uma dívida de morte. E o apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses que ele cravou o escrito de dívida na cruz do Calvário. Já não tem mais dívida, ficou cravado na cruz do Calvário. O escrito de dívida que tinha contra mim e contra você, está cravado na cruz, ficou lá, há mais de 2000 anos atrás. Então Cristo é o mini evangelho, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Isto vai mostrar a natureza de Deus. Deus, aquele que se fez pecado por nós. Então quando Cristo foi à cruz, não foi por causa de fraqueza, não. Ele foi pregado naquela cruz, não, de forma nenhuma. Nem foi porque Judas o vendeu por 30 moedas de prata. Não foi 30 moedas? Não foi por isso. Nem muito menos pela covardia de Pilatos, quando lava as mãos lá, né, e covardemente entrega Jesus para ser crucificado. Não foi esse. O motivo é esse aqui, o qual entregou-se a si mesmo. Ele mesmo foi por obediência ao Pai. Ele foi porque ele nos amou. Vamos pegar alguns versículos para mostrar. Kathleen, coloca aqui, João 10, 11. João 10, 11. João 10, 11. Aí está exposto aqui. Agora, ó, o que é que diz? Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele foi voluntariamente. Agora ele vai mostrar que ninguém, mas ele foi voluntariamente. Verso 17 e 18. Capítulo 10, verso 17 e 18. Olha o que é que diz aqui, gente. Só para a gente pegar aqui. Verso 17 e 18. 17 primeiro, depois 18. Não, capítulo 10, verso 17 e 18. Capítulo 10, verso 17 e 18. Mesmo capítulo. Isso, aqui ó. Por isso o Pai me ama, porque eu mesmo dou a minha vida. Quem deu foi Ele. Foi Ele que foi à cruz. Não foi por obrigação, não. Ele foi à cruz para nos salvar. Eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Verso 18, só para a gente ver, para encerrar aqui, ó. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, Jesus Cristo está dizendo, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Ele foi e nos substituiu. Ele foi, se entregou vicariamente, espontaneamente, substitutivamente. Ele substituiu quem? A sua igreja, na cruz do Calvário. É uma morte substitutiva. Deixou-se o inocente que foi executado pelos nossos pecados, que se tornou culpado por nós. Ele levou sobre si os nossos pecados, para que os culpados, quem? Nós, assumisse a sua justiça. É interessante que o apóstolo Paulo vai dizer que a justiça de Cristo é aplicada em nós, e os nossos pecados são tirados e imputados em Jesus. Aqui nem é amputado não, amputar o braço não, é imputado, lançado sobre ele. E isso é o que aconteceu. Cristo se entregou por obediência. Ele foi à cruz porque o Pai disse, tinha planejado antes da fundação do mundo, que Ele tinha que fazer isso por você, por você. Isso é amor, para salvar você, sua igreja. Ele se entregou pelos nossos pecados. A sua morte é uma oferta pelos pecadores, é um sacrifício único pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados, e isso já estava escrito, para que as escrituras se cumprissem. Kathleen, bota aqui 1 Coríntios 15, 3, só para ver que estava tudo de acordo com as escrituras sagradas. 1 Coríntios 15, 3. 1 Coríntios 15, 3. Olha o que é que diz. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Estava escrito já.
que ele morreria pelos nossos pecados. Então foram os nossos pecados que o levaram à cruz. Os nossos pecados que ele carregou sobre o seu corpo, naquele madeiro, que era conhecido como maldito, era a pior tipo de morte que existia. Os nossos pecados, foi por amor, e é por isso que você está aqui hoje. Isaías vai dizer que ele foi transpassados, ele levou sobre si as nossas iniquidades. Eu quero ler esse trechozinho aqui, juntamente com os irmãos. Bote bem aqui, Kathleen, Isaías 53, do 4 ao 6, do 4 ao 6, Isaías 50, vamos ler junto, igreja, vamos lá? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5, mas sobre ele, e pelas suas piraduras fomos sarados. Verso 6, para a gente encerrar, Kathleen. Todos nós ele levou sobre si as nossas iniquidades. É um momento de graça, de agradecer. Para quê, pastor? Tudo isso que ele fez. Olha o que é que ele diz aí no comecinho do verso 4, né? Gálatas 4, verso 4, parte B. Porque tudo isso aconteceu. Olha o que é que ele diz aqui. Isso é interessante, que a gente tem que focar nisso, tá? Verso 4, parte B. O qual se entregou. O que foi que Cristo fez? Se entregou pelos nossos pecados. Para quê? Para nos livrar deste mundo perverso. A intenção de Cristo é nos arrebatar daqui, desse mundo perverso. Essa é a intenção dele. Muitas pessoas estão apegadas com aqui, com agora. Ele se entregou pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo perverso. Mas o mundo perverso aqui, o que é? O mundo presente, o presente século, é o que? Os tempos atuais, é o que, pastor? Os valores, os princípios de uma sociedade doente, decadente, que estão destruindo os valores. Se não fosse a igreja, se não fosse a família, já tinha acabado. Deus ainda está sustentando esse mundo por causa da igreja. Tem que completar o número dos seus, e nós temos que pregar enquanto isso. Enquanto não completar o número, a igreja continua militante. Então é o presente século, os valores invertidos, querem acabar com a família tradicional, como Deus criou, os valores deturpados, querem simplesmente acabar com tudo que Deus fez, conforme a sua imagem e semelhança. É isso, eles querem destruir os valores, mas Cristo se entregou numa cruz, para nos arrebatar deste mundo, para nos transportar do reino de trevas, do império de trevas, para o reino de luz. É isso que Ele quer. Ele quer nos arrancar, de onde, pastor? Da escuridão. Ele quer nos tirar da escuridão, das sombras, e focar luz no nosso coração. É isso, a presença do mundo caído. O Evangelho é sobre isso, está aqui, o mini Evangelho, é sobre nos livrar, para nos livrar, ou para nos resgatar da forma de viver desse mundo. Então o Evangelho, ele traz o que? Libertação. Ele diz, para nos livrar, para nos libertar. Éramos cativos, vivíamos na servidão, e esse mundo atual vive na servidão. Eles vivem na servidão do pecado. O cristianismo, em termos de religião, que liga o Pai a Deus, ele traz justamente isso, libertação. Ele quebra as correntes que nos deixavam amarrados ou enraizados nesse mundo, que nos prendiam nesse presente século. E traz o que agora, pastor? Libertação, perdão, alívio para os nossos corações. A palavra aqui, livrar, é resgatar. Ou então, é interessante que na versão Almeida, século 21, tem
desraigar. Era como se o nosso coração, olha como o homem é terrível. A intenção, a imagem que Paulo pega aqui é como se o nosso coração tivesse raízes sobre esse mundo. E Deus quer o quê? Ele quer ir lá e tirar a raiz, para que nós venhamos nos desraigar desse mundo, arrancar raiz. Ele quer arrancar o mal pela raiz. É isso que Deus quer fazer conosco. A imagem aqui é de uma árvore com raízes profundas, e Ele quer nos tirar com raiz e tudo, arrancar o mal pela raiz. A imagem é essa. Jesus veio tirar você desse mundo perverso, do modo deles viverem, dos princípios e valores desse mundo. E nós recebemos esses benefícios, meus irmãos. A gente viu pela graça mediante a fé, graça e paz, porque nós estávamos em perigo, porque nós somos totalmente incapazes de nos livrar por nós mesmos. É impossível. Nós iríamos a nos afundar mais, mas quem nos livra é Ele. Ele veio para nos livrar desse mundo perverso, desse mundo que jaz do maligno. Eu queria trazer alguns versículos que falam de libertação, mas essa libertação aqui ela é maior. Kathleen, coloca bem aí, Atos 7:10, Atos 7:10, quando José, vai dizer que José foi liberto de todas as aflições. Vamos lá, igreja, ó. Vamos lá? E o livrou de todas as suas, vamos lá, igreja, de novo, e o livrou de todas as suas, vamos lá, pode ler, do faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. O que foi que Deus fez com José? O livrou de todas as suas aflições. Ele faz isso conosco. Quando nós entregamos a nossa vida por completo a Ele, quando nós nos aquietamos nele, Ele livrou Israel também, Ele libertou Israel. Atos 7:10, só o versículo 10 agora. 7:34. 7:34. Atos 7:34, ó. Vamos lá, igreja. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, vou mandar você para o Egito, ó. Libertou aquele povo que passou 400 anos na escravidão do pecado, debaixo do chicote do feitor. Livrar, libertar. É isso que ele fez, é isso que ele faz. O que é que ele fez também? Ele libertou Pedro. Ele libertou Pedro. Pedro foi resgatado das mãos de Herodes. Coloca bem aqui, Kathleen. Atos 12:11. Atos 12:11. Atos 12:11. Vamos lá, igreja? Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Livramento. Ele me livrou. A gente sabe que os anjos ali quebrou as correntes, o contexto, e ele foi libertado naquele momento ali. Livrou, livramento. Ele também livrou Paulo. Coloque aqui Atos 26:71. Livrou do povo judeu e dos gentios. Atos 26:17. Atos 26:17. Atos 26:17. Atos 26:17. Está aqui. Vamos lá? Olha o que ele diz para Paulo: vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu o enviei. A gente sabe da perseguição que Paulo Paulo era um homem perseguido. Aonde Paulo chegava, chicote. Aonde Paulo chegava, era preso. E Deus o livrou. O livrou. Só que esse resgate aqui do versículo 4 é totalmente diferente. O livrar aqui é muito mais glorioso, muito mais grandioso, porque tem a ver com a natureza de Deus. Deus nos libertando. De quê, pastor? Da nossa natureza pecaminosa. Deus nos livrando
Aqui é livramento do poder do pecado, no verso 4, Gálatas. Quando fala, ele nos livrou, ou ele nos resgatou, ou ele nos tirou daquela raiz que era profunda, onde nosso coração estava afundado aqui no mundo. Então é livramento do poder do pecado, resgate completo de quê, pastor? Da condenação. Livramento da condenação, livramento do poder do pecado sobre as nossas vidas. Ele nos resgatou, ele nos livrou de quê, pastor? Da condenação. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Esse mundo, como Paulo diz aqui no verso 4, quando ele diz logo no comecinho, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo. Esse mundo agora, esse mundo presente, esse mundo agora, ele está caminhando para o seu fim. O fim desse mundo se aproxima, o fim desse mundo chegará, com todos os seus prazeres que estão aí, todos os seus deleites, todos os seus tesouros. O mundo está sendo preparado. O apóstolo Pedro diz que o mundo está sendo entesourado, preparado. Não há nada, preste atenção, meus irmãos, não há nada de valor permanente nesse mundo. Nada de valor permanente nesse mundo. Nessa era presente, ou nesse presente século, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ainda existem prazeres, sim, temporais. Ainda existem prazeres temporais. Mas existe nesse mundo aí lá fora o pecado, o mundo, o diabo e as inclinações pecaminosas, as paixões. Então a palavra de ordem para você nessa noite, em nome de Jesus, e você se apegue com ela, desapegue. Desapegue. Desapegue das coisas temporais. Desapegue das coisas sem valor. Desapegue. Desapegue, porque não compensa. São temporais, são triviais, são passageiras. Desapegue, meu amado. Desapegue dessas coisas que não têm valor. Não tem valor. E a palavra de Deus, ela é clara, transparente. Quem está com Cristo está já protegido. Está e já tem todas as garantias. Mas quem não está, está sobre o domínio desse mundo perverso. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Ainda continua, para nos livrar deste mundo perverso. Quem não está com Cristo faz o que? Continua debaixo do jugo dele, caminhando conforme a vontade dele, seguindo os valores dele. Esse mundo perverso, esse mundo passageiro, é passageiro. Lembre-se o que Deus diz: um ano para mim é como um dia. Um dia. Cuidado. 1000 anos para mim é como um dia. 1000 anos, já passou 2, é como se tivesse passado só 2 dias. Então, cuidado para a gente não estar se olhando e se apegando somente nas coisas daqui. A cruz de Cristo vai nos tirar, vai arrancar a raiz, vai nos resgatar do domínio desse mundo. E quem está sobre o domínio desse mundo? O maligno. A palavra de Deus vai dizer que o mundo jaz do maligno. Ele quer nos libertar desse presente mundo, desse presente século. O mundo que jaz do maligno. Temos que lembrar também, meus irmãos, que há um mundo vindouro. E é isso que nos dá esperança. É isso que nos dá esperança. É lembrar que existe um mundo aqui, mas existe um mundo vindouro. A era de Deus, a era do porvir, ao qual Ele vai receber a sua igreja, aonde nós seremos transformados, aonde nós estaremos lá com um corpo incorruptível, sem pecado, completamente transformado, incorruptível, aonde Deus será glorificado eternamente. Isso não significa que Ele não continua sendo Senhor. Ele é Senhor hoje, Senhor. Tudo está debaixo do controle dele, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é Senhor, mesmo o mundo estando do jeito que está, o caos que está, o presente mundo, o presente século. Ainda existe o mal, ainda existe o maligno, mas Deus está o que? Redimindo. O apóstolo Paulo vai dizer que a natureza geme por causa do pecado do homem, o pecado original, a queda do homem.
O pecado enraizou no coração do homem da terra. A plenitude do reino de Deus só será completa na segunda vinda de Cristo. Deus está trabalhando em nosso favor. Mas nós não podemos esquecer que Ele governa. Ele está no controle, Ele controla. Então aqui é um contraste. Quando fala desse mundo, no capítulo 4 aqui, ele diz isso justamente. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso. É isso que ele está dizendo aqui. Vai livrar você desse mundo perverso, porque há um mundo vindouro. A era da glória de Deus já foi inaugurada. A era da glória, com a primeira vinda de Jesus Cristo. Então foi inaugurada, sim, mas será consumada na segunda volta. Por enquanto aqui é uma preparação. Ele está preparando aquilo que Jesus disse. A igreja está sendo adornada, preparada. Para quê, pastor? Para a segunda volta. Preparada para o noivo. O noivo voltará para buscar a sua igreja. Ele virá em glória, majestade e poder. Então, meus amados irmãos, quando alguém se converte, imediatamente ele já é transportado para o reino de Cristo. O reino de Cristo. Satanás e o mundo não têm mais domínio contra o povo de Deus, não tem. Mas nós somos transportados, para quê, pastor? Para um reino de graça. E para quem são? E quem são esses? Os que vão crer, os que vão perseverar até a morte, apesar das dores, apesar das dificuldades. Ainda esse mundo é um mundo perverso, como diz o apóstolo Paulo aqui. A realidade dele é essa, não adianta. Não vai ficar melhor. As dores de parto estão intensificando cada dia que passa. Não adianta, o crente não adianta cair nisso, em teologia da prosperidade ou teologia da glória. A teologia da glória é só quando chegar lá. Aqui ele nos garante passar para outra margem, passar para o outro lado. Aqui não. Por isso esse mundo aqui ainda é perverso. Por isso ele traz conforto para os que crê, para os que foram resgatados. Por quê, pastor? Porque nós não compactuamos com o que eles fazem lá fora. Nós não compactuamos com esse presente século, aquilo que o apóstolo Paulo diz. Não compactuamos, nós não vivemos da forma deles, não. Deixem eles viver. Nós não nos moldamos a esse presente século, a essa forma deles viver. Porque senão nós não seremos diferentes e separados. Ele nos separou para Ele, para que nós vivamos para Ele e por meio dEle. Então nós somos livres em Cristo, apesar de, cronologicamente, ainda viver nesse mundo. O Cronos ainda é desse mundo, mas nós já temos a garantia do Kairos de Deus. Ele está no controle. Apesar de não parecer, tudo, não cai um passarinho que não esteja no controle dele, nem uma folha de uma árvore. Ainda estamos aqui, nós temos que lembrar disso. O crente gosta de esquecer. Nós ainda estamos aqui, mas qual a garantia para você nessa noite? O céu é o que te aguarda, a tua casa. Eu disse para um crente lá, foi ontem lá na casa do irmão Gregório, o crente não morre, ele só muda de endereço. Somente que morte. Não é morte, não, é só mudar de endereço. Nós vamos para nosso lar, para nossa pátria. É isso. Então, estamos aqui, mas já temos o céu como garantia. Teremos tribulações, claro. Jesus disse isso, a Bíblia toda diz isso. Mas nós já fomos legalmente tirados desse mundo e transportados para um reino de graça e de luz. Essa é a garantia que você tem de viver e de sair depois dessas portas aqui, com toda essa garantia. Eu sou de Cristo, eu tenho a garantia que eu vou chegar no céu, e acabou e ponto final. O que é que eu vou fazer, pastor? Perseverar, continuar olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Somente isso. Fácil? Não. É um dia após o outro, aquilo que Jesus disse. Deixe que o dia traga o seu próprio mal. Então nós já fomos legalmente transportados, legalmente,
pelo próprio Deus, transportados para o reino do Filho do seu amor. Paulo prossegue dizendo: segundo a vontade de quem tudo isso acontece. Aí no finalzinho, através de quem tudo isso acontece. O mini evangelho, pregar, né? Lembrem-se de pregar quando for evangelizar. Gálatas 1:4. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Tudo isso acontece conforme a vontade de Deus. Deus está no controle. Tudo isso acontece segundo a vontade de Deus. Tudo o que Ele falou, que entregou Jesus Cristo, que Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ele vai dizer qual o motivo: para nos livrar, nos resgatar desse mundo, tirar as raízes. Nós estávamos como planta cheia de raízes, igual aqueles pés de ninho. As raízes enraizadas nesse mundo aqui, apaixonado por esse mundo. Ele veio nos livrar deste mundo perverso. Aí ele vai dizer: segundo a vontade de Deus Pai. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a vontade de Deus. Ele veio nos libertar segundo a vontade de Deus, nos livrar segundo a vontade de Deus Pai. É isso que Ele veio fazer. E Ele veio voluntariamente. A gente viu, voluntariamente. Esse é o grandioso plano de Deus na história da humanidade: nos libertar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus Pai. Há uma ação trinitariana aqui. Deus trabalha de forma trinitariana. E é uma coisa que a igreja tem que colocar na cabeça: Deus trabalha de forma trinitariana, coletivamente. Ele é Deus de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, Ele planeja antes da fundação do mundo o seu plano. O Filho vem, morre e completa e executa o seu plano cabalmente e completamente. Que plano? Plano de redenção. Quando? Na hora certa, no momento exato. É o que nós chamamos do pleroma, na plenitude dos tempos. Depois Ele é exaltado, e quando Ele vai, Ele deixa o quê? O Consolador, o Espírito Santo da verdade. Para quê, pastor? Para aplicar essa obra no teu coração, no meu coração, para que nós possamos continuar. Essa é a razão. Quando alguém lhe perguntar quais os benefícios mesmo, não tem aquelas pessoas que querem contradizer o Evangelho, mas quais os benefícios da cruz de Cristo há mais de 2000 anos atrás? Aí você diz isso aqui: o plano trinitariano, o Pai planejou, o Filho veio e executou, e o Espírito Santo ficou para aplicar nos nossos corações a obra do Filho. Somente isso. É isso que nós dizemos. Há um plano eterno para a sua igreja. Há um plano eterno. Por isso nós reafirmamos que Cristo foi à cruz não por um acidente. Não. Nem porque as forças do mal prevaleceu. Não foi por isso. O sacrifício de Cristo foi voluntário. Foi voluntário. Ele foi completamente para cumprir a vontade do Pai. Estava em conformidade com a vontade de Deus Pai. Deus Pai o entregou por amor, o amor divino por nós, o amor que não poupou o seu próprio Filho, mas entregou por nós por amor. Que nem nós vimos aqui no verso, no mini evangelho, o amor divino por nós. Aquele que entregou o seu Filho, e que seu Filho foi voluntariamente. De modo que nós temos que lembrar que Jesus foi abandonado naquele momento, mas Deus estava em Cristo. Então Deus sofreu o que Cristo sofreu naquele momento. Coloque bem aqui, Kathleen, 2 Coríntios 5,19, para a gente ver que Deus estava em Cristo. 1 Coríntios 5,19. 1 Coríntios 5,19. Olha o que ele diz: a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo, naquele momento da sua morte na cruz. O Pai sentiu a dor do Filho. Por quê? Porque o Pai e o Filho são um. Foi abandonado, mas o Pai sentiu a dor do Filho. E Paulo encerra esse grande texto, encerra com a saudação, né? Ele começa com a saudação,
e termina glorificando a Deus. Olha o que é que ele diz no verso 5, finalzinho. Ele, para encerrar: a quem seja a glória para todo sempre, amém. Ele termina com louvor. Isso é um louvor. Isso aqui é o que nós chamamos uma adoração, exaltação, ou o que os teólogos chamam de doxologia, que é o louvor final, uma adoração, uma exaltação genuína. Depois de Paulo, nesse capítulo do 1 até o 5, ele defende o seu apostolado, traz o conteúdo santo do Evangelho. A gente viu o mini Evangelho no versículo 4. Ele termina com sua alma agora jubilosa. E é assim que o crente tem que viver: jubiloso, regozijado, cheio de exaltação e louvor pelo que ele fez por mim e por você. É assim que o crente tem que viver, com o coração jubiloso, com o coração glorificado pelo que Deus fez, jubiloso, regozijado em adoração, em exaltação pelo que ele fez, pelo que ele fez. Por isso que Paulo, ele fica extasiado. Ele termina com essa exaltação: a quem seja a glória para todo sempre, amém. Glória somente a Deus, glória somente a Deus. E ele termina de modo extasiado, porque ele vê o plano redentor de Deus na história da humanidade. A ele, a quem seja a glória para todo sempre, amém, amém. Paulo avança, ele começa com a contemplação da ação e termina a ação de Cristo por nós, quando ele diz que Cristo mesmo se entregou. Então era de uma ação, agora ele termina com o quê? Com a contemplação, a contemplação da ação, que é o quê? A exaltação de Paulo, exaltando, glorificando a Deus. A pessoa que compreende isso vai sair daqui nessa noite regozijado, porque tem que entender que esse é um amor redentor salvador. Isso é glorioso, isso é jubiloso na vida do crente. Nós temos que sair daqui exaltados, exaltando Ele, glorioso pelo que Ele fez. Glória a Ele, é o que Ele fez por nós, pelo Deus glorioso, pelo Deus jubiloso, a quem nós devemos exaltar, a quem nós devemos glorificar. Então, entre todos os seres, somente glórias a Ele, porque Ele é um Deus imutável. Por isso que Paulo termina assim: Ele é um Deus imutável, Ele não muda, meus irmãos. Os falsos profetas dessa carta que a gente tanto falou, estavam o quê? Pervertendo o Evangelho, acrescentando méritos. Quando você acrescenta qualquer coisa na obra da salvação, você tira a glória de Deus, tira a glória, porque glória é somente a Ele. Quando você acredita qualquer coisa ao homem, quando você coloca o homem aqui como centro do púlpito, acabou-se a igreja. Acabou-se a igreja. Tem igrejas que estão cheias, mas estão acabadas. Púlpitos que não prestam mais para nada. Não tem cruz, não tem remissão de pecados, não tem santidade, não tem. Não tem. Tudo que você acrescenta algo ao homem, você tira a glória de Deus. Quando você tira a obra perfeita, cabal, completa de Cristo, você tira a glória de Deus. Você simplesmente está tirando a glória daquele que merece ser exaltado. A obra é de Deus, na obra e na pessoa do Filho, o que Ele fez por nós. E essa obra nós chamamos de perfeita e eficaz. É completa, completa, eficaz, não precisa de nada. Nada, só seguir o que é que está aqui. O que nós precisamos é de Bíblia, o que nós precisamos é seguir a Bíblia de amor. Está tudo aqui o que nós precisamos para as nossas vidas. Nada nós podemos acrescentar a ela, nem tirar nada, simplesmente seguir. Nós possamos não buscar glória em homens, nem nos nossos méritos, porque nós não temos nenhum. Por isso que Paulo termina assim: a quem seja a glória para todo sempre, amém. Sabe o que era que os falsos profetas fazem? Eles minimizam a glória de Deus, porque quando você inclui algo, você tira a glória do Todo-Poderoso, você tira dele e coloca em homens.
E era isso que essa igreja estava fazendo, os infiltrados dentro da igreja. Os infiltrados dentro da igreja estavam querendo tirar ou acrescentar algo à obra de Cristo. Não precisa de nada. Paulo, porém, se volta para exaltá-lo, exaltar a Deus. É isso que ele faz. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Somente a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele termina, assim seja. Amém. Glórias a Ele. Eu termino com algumas aplicações. Esse primeiro texto que a gente viu aqui, que a gente trabalhou, a mensagem do Evangelho e a defesa do apóstolo Paulo sobre o seu apostolado. A gente passou 3 quartas-feiras trabalhando, e eu termino com algumas aplicações. O que é que nós podemos aprender com essa passagem do 1 ao 5? Quais as lições que nós podemos tirar? A primeira, é a natureza do Evangelho. Então, a gente vê aqui nessa passagem que o Evangelho, ele não foi dado para agradar homens. É isso que a igreja tem que pensar e sair daqui com esse foco. O Evangelho não foi dado para agradar homens. Jesus não veio estabelecer uma religião populista, não. Massagem de egos, não. Ele não quer criar mais ouvintes, não. Ele não quer simplesmente aumentar o número de membros da igreja, não é isso. Em vez disso, ele está tratando da revelação de Deus e do Filho de Deus. Quem é Deus? O que Deus fez? Os seus planos, que não serão frustrados. A vontade de Deus, o seu amor, a sua misericórdia, é isso que vai prevalecer. O que é que ele está falando aqui? O centro do Evangelho não está no homem. O apóstolo Paulo falou: eu não prego um evangelho de homens. O nosso alvo, o alvo da igreja não é agradar pessoas. Mas pastor, qual é o alvo da igreja? Falar as verdades de Cristo. Anote aí. Falar as verdades de Cristo. É isso que nós temos que fazer. Ainda que muitas vezes vamos desagradar, mesmo que eles discordem. Mas nós estamos para dizer a verdade de Cristo, o que Ele deixou nas suas escrituras sagradas. Muitos não vão concordar com a tarefa do ministro de Cristo, do pastor de Cristo, pregar a verdade de Deus. Qual a prioridade da igreja? Agradar a Deus. Como é que eu agrado a Deus? Proclamando as verdades de Deus. Aí eu não vou agradar homens. Eu vou conquistar e trazer para a casa do Senhor. Ele vindo transformado, não agradando a Deus. A Deus. Ainda que essa mensagem, meus amados, não seja recebida por todos, não será. Quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus faz com que a igreja ganhe pessoas para Ele. Que a igreja seja um instrumento de Deus, que o foco seja almas e vidas transformadas e resgatadas, não simplesmente nomes, tipo assim, eu vim para cá, eu sou um adepto do Evangelho. Não, é transformação, mudança de vida. Então o Evangelho aqui é a respeito de Deus, e da obra e da pessoa de Jesus Cristo. Essa é a nossa felicidade, essa é a nossa satisfação, é pregar a verdade de Cristo. Qual a causa e a razão de nós sermos satisfeitos e felizes e prósperos? O alvo é o Evangelho. Se tudo isso vier depois, felicidade, satisfação, prosperidade é o segundo plano. O primeiro plano é estar satisfeito em Deus. Você está satisfeito em Deus, na obra e na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Seu coração está completamente satisfeito? Sabe qual é o alvo de Deus nas nossas vidas? Salvação, redenção. Esse é o alvo de Deus. Não satisfação do ego. Não é para isso que Jesus veio morrer numa cruz por nós. Não foi. Não foi por isso.
Ele morreu ali, naquela cruz, para te salvar. Completamente. Segundo, nós aprendemos com o quê? Com esse evangelho? Que nós temos uma missão. E a missão da igreja é anunciar Cristo. Que Ele vive. Que o evangelho é sobre a obra e a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a boa notícia para o mundo. Essa é a boa notícia, que Cristo veio, morreu numa cruz, voluntariamente, espontaneamente, para pagar completamente os pecados dele. Para isso tem que haver arrependimento, confissão de pecados. Ele veio ao mundo morrer voluntariamente pelos nossos pecados. Ele veio nos livrar da condenação. Ele veio nos resgatar. Ele veio tirar as raízes que ainda nos prendiam nesse mundo. Foi para isso que Ele veio. E ainda nós recebemos a boa notícia. Qual é a boa notícia? Depois de tudo isso, é que os séculos dos séculos estão preparados para nós. Os séculos dos séculos estão preparados para nós. A vida eterna, a eternidade, aonde haveremos de glorificá-lo, glorificar Deus eternamente. É isso que ele diz no verso 5: a quem seja glória para todo sempre, amém. O céu já está preparado. O céu já está preparado para a sua igreja. Por isso essa libertação poderosa, grandiosa, maravilhosa e espontânea de Jesus Cristo por nós. Essa é a essência. Esse é o ponto do evangelho. É a tua libertação, é a nossa libertação do império das trevas, é a nossa salvação, é a nossa redenção. Tudo mais que o Senhor nos proporcionar é bem-vindo, mas o alvo é a salvação. Saúde, amém. Prosperidade, amém. Tranquilidade, amém. Libertação dos problemas, amém. Mas o alvo é a libertação das trevas. Aquilo que nós lemos no verso 4. Esse é o alvo. Esse é o alvo de Cristo. Tudo isso a gente viu que é conforme a vontade de Deus. Tudo acontece conforme a vontade de Deus. Tudo. O plano eterno de Deus é resgatar o seu povo. E tudo acontece conforme a sua vontade. Resgatar a sua igreja, o seu povo, na obra do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, que nos resgatou, nos livrou. E nós estamos hoje aqui para dizer amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelas nossas vidas, pelo teu cuidado, pela tua graça, pela tua paz em nossas vidas. Porque diante do caos nós encontramos paz, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Conduz a história, a vida da tua igreja, a vida do teu povo. Continuará conduzindo o teu povo, hoje e eternamente, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, que cuida de você. Está cuidando, Ele sabe. Ele sabe onde é que o sapato está apertando. Ele está cuidando. Continue fazendo a tua parte, meu amado. Continue fazendo a tua parte, vivendo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém, meus amados irmãos? Louvado seja o nome de Deus. 5 minutos. Se alguém quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. Se eu não souber responder, Dudu veio hoje e ele responde. Alguém quer fazer alguma pergunta ou alguma complementação do texto? Acho que não, todo mundo entendeu, né? Louvado seja o nome de Cristo. Texto bom desse, né? É só bênção. Vamos orar em nome de Jesus? Curvemos nossas cabeças, baixemos nossas frontes e oremos em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, Salvador, Redentor, pelo teu grandioso plano de salvação na vida da tua igreja, Pai. Te rendemos graças nessa noite, ó Deus, pelo teu cuidado. Ó Deus, já agradecidos, ó Deus, por cada visitante que se faz aqui presente, ó Deus, aqueles que assistem pela internet,
Que o Senhor continue, ó Deus, derramando graça, sabedoria e entendimento na vida da tua igreja. Graça, sabedoria e entendimento na vida da tua igreja, ó Pai. Que o Senhor continue cuidando do teu povo. Que o Senhor continue orientando a tua igreja. Que o Senhor continue, ó Deus, nos conduzindo. Que o Senhor continue derramando da tua graça, da tua sabedoria, do teu conhecimento. Que o Senhor continue nos protegendo. Ó Deus, que o Senhor continue sendo o escudo das nossas vidas. Rocha forte, castelo forte. Ó Deus, nós confiamos no Senhor. E é por isso que nós estamos hoje aqui presentes, ó Deus. A nossa confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Cuida, Senhor, das nossas vidas. Cuida, Senhor, dos nossos filhos. Entra, Senhor, na vida dos nossos parentes, com salvação, ó Deus, para a glória do teu nome. Nos leve em paz para os nossos lares, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos abençoe.